falando de economia, de tarifação, de decorrências em função de tudo que vem acontecendo, né? As perdas financeiras, né? Com decisões. Está em linha conosco, economista-chefe do Grupo Leve, economista Jason Vieira. Um bom dia, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom dia. Prazer tê-lo conosco. Como é que dá para avaliar esse processo envolvendo perdas financeiras em decorrência principalmente da decisão do Supremo em função da Lei Magnitsky? O mercado ainda está reagindo a diversos desses eventos, não tão como poderia ter reagido no passado. Por conta do que nós chamamos de carry trade, que é um investimento aqui, não diretamente, não precisa ser diretamente no Brasil, mas são investimentos na taxa de juros brasileira, que acaba se transformando na compra do real também, mas localmente o investidor estrangeiro já está fora do Brasil há algum tempo, e essas perdas devem se estender ontem. Nós tivemos muita coisa acontecendo durante a madrugada, durante a noite de ontem, né? Na virada aqui, e todos esses eventos, de alguma maneira, estão se refletindo aí nos ativos. Dólar subindo, bolsa caindo, temores em relação ao futuro de taxa de juros aqui no Brasil. Então, o cenário ainda está em reação a esses eventos que não acabaram. Continuam cada vez uma novidade atrás da outra. Quanto tempo para o mercado absorver isso, hein? Isso não tem previsão porque sempre tem uma novidade. Sim. Esse é o problema. Cada hora uma situação nova, algo novo acontecendo, uma notícia nova, e não existe nada no sentido do apaziguamento dessa situação. Porque o que nós imaginamos é o seguinte... Não tem como fazer projeção de cenário, né? Não tem, porque imagina o seguinte, se nós estivéssemos imaginando que há um adulto na sala, na conversa, poderia se entender que tudo isso está acontecendo na superfície, que é toda essa discussão, narrativas, que isso daí faz parte, mas tem alguém por trás fazendo uma discussão mais madura e evitando o escalonamento disso. Do que nós observamos, não parece ser isso. Esse é o maior problema. Nós não conseguimos ver isso como se tivesse alguém do outro lado trazendo uma conversa mais madura, levando uma proposta para os Estados Unidos de conversa em relação à questão não só política, mas também em relação à questão econômica. Ou seja, ninguém sentou ainda para conversar com alguma coisa considerada concreto, e enquanto continuar dessa maneira, infelizmente nós vamos ficar tendo essa volatilidade dos ativos e observando cada hora uma notícia nova, gerando uma total imprevisibilidade. Bom dia, Sérgio Stock aqui. O que significa a perda também no valor de marca do sistema financeiro? Os bancos, né, que as suas marcas perderam muito valor. Nós temos aí o dólar e a bolsa em queda, o dólar em alta, o euro em alta também, as moedas estrangeiras mais valorizadas subindo e uma instabilidade. Mas as marcas também perderam valor. O que isso significa para o sistema financeiro? Qual é o risco que a gente corre? Nós que somos mais experientes e que vivemos lá nos anos 80 a quebradeira de bancos naquela época, e era assustador o negócio. Não tem perspectiva de quebradeira. Acho que é importante deixar isso muito bem claro, porque nós inclusive já vimos notícias de pessoas falando na mídia para tirar dinheiro do banco. Pelo amor de Deus, não façam isso. O sistema financeiro ele tem a sua solidez. O problema ele é específico de instituições financeiras que estão atuando diretamente com o ministro neste momento, Alexandre de Moraes. Ou seja, é a Magnitsky que está muito específica em relação a ele. Ele perdeu ontem um dos cartões de crédito, agora deram uma bandeira Elo para ele para substituir, que é uma bandeira brasileira. E se as instituições não fizerem o que está acontecendo, por exemplo, ele perdeu o cartão de crédito, essa instituição ela já não vai ter mais problema com a Magnitsky. Se as instituições não sentarem, que também há condições dessas instituições sentarem com o próprio Alexandre de Moraes e dizer, ministro, olha, vamos tentar uma conversa alternativa, porque o grande problema é o que pode acontecer com esses bancos ao perderem o acesso ao mercado internacional. Sim, mas os bancos brasileiros, de um modo geral, todos eles devem ter algum negócio relacionado ao mercado internacional, especialmente Estados Unidos. Não estão todos nesse momento nessa mesma situação? Em maior ou menor escala, claro? Todos aqueles que tiverem negócio com o ministro. Isso é um ponto que tem que deixar muito claro. Sim. Né? Bom, aí tem um dos principais bancos brasileiros, que é o Banco do Brasil, onde ele recebe o salário dele. Sim, né? Inclusive o Banco do Brasil, que faz a maior parte do câmbio do pessoal do agro.
que é importantíssimo nesse sentido. Não há perspectiva, por enquanto, curto prazo, de perder o SWIFT, coisa parecida. Isso daí é algo que pode... quando escala para nível nacional e não para nível individual. Nós estamos ainda falando literalmente de um indivíduo. O Banco do Brasil, muito provavelmente, ele pode ser que haja politicamente, isso pode ter algum nível de consequência, até por conta de como está a gestão do banco agora. Dados seus resultados, também não está sendo bem considerado no mercado, ou seja, o Banco do Brasil já vinha perdendo o valor de mercado há muito tempo por conta da gestão, e agora pode ser que perca maior valor de mercado. Mas o conjunto dos bancos acaba perdendo exatamente pelos temores de que possa haver, por exemplo, uma multa interna contra a questão da Magnitsky. Mas, assim, a história nos diz que custa muito mais caro para as instituições financeiras, não importa se é brasileiro ou não, custa muito mais caro, no caso da Magnitsky, você desobedecê-la do que você tomar uma multa local. Se mais um brasileiro for enquadrado na Magnitsky, qual é o risco de agravamento da situação? Depende de onde ele tem a conta. Vai ser sempre depender disso. Em qual instituição? Por exemplo, se um desses ministros não tiver... Vou dar um exemplo totalmente hipotético, porque eu literalmente não sei. Mas se um desses ministros não tiver conta no Santander, se nenhum desses ministros tiver conta no Santander, o Santander, zero. Ele não se afeta em nada. Né? Então, se ele tiver alguma coisa, aí o Santander é obrigado a tomar uma atitude no sentido de encerramento temporário da conta, devolução dos valores e encerrar a relação com este ministro. Esse é um movimento que precisa acontecer no curto prazo. O senhor opera o mercado financeiro e vive esse cotidiano sempre agitado e nesse momento mais agitado ainda, não é? O que dá para se recomendar hoje para quem precisa fazer? O senhor citou aí o caso do Banco do Brasil, que opera a maior parte dos pagamentos e recebimentos do agro, que é importantíssimo na nossa economia. Que recomendação se faz hoje a quem não tem nada a ver com isso e pode ser prejudicado? Eu acho que o prejuízo disso é o recrudescimento da situação. Óbvio, a gente chegar no cenário de pior dos casos, que seria efetivamente o cenário em que essas instituições perderiam acesso ao mercado internacional. Mas isso não necessariamente. Vamos lembrar o seguinte, isso pode ser um problema para os resultados dos bancos? Pode ser uma coisa muito complicada, mas não quebra. Então, se a preocupação é meu dinheiro no banco... Tem FGC, tem algumas coisas, sempre mantém o seu dinheiro dividido com menos de 250 mil nas instituições bancárias, mas o risco de colapso do sistema financeiro por causa disso não existe. Nós temos um sistema financeiro um dos mais sólidos do mundo em termos de bancos. Sim. Precisamos deixar isso bem claro a todos. Não adianta, não vai para o banco sacar dinheiro, isso é bobeira, não é o momento de acontecer alguma coisa dessas. Sim. Só temos que ficar atentos ao que está acontecendo. Para quem tem ações de banco, por exemplo. Agora, como é que o consumidor se protege nesse processo? Ele vai para a poupança, ele fica na conta, ele busca um CDB, ele vai para o dólar. Como é que o investidor, o consumidor diário se protege nisso? Eu acho que o investidor, no curto prazo, ele tem na taxa de juros uma das melhores situações no quais ele pode se colocar. Né? Há oportunidade em mercado de bolsa de valores. Nós temos fundos de investimento aqui, por exemplo, que são fundos agressivos e depende do perfil agressivo daquela pessoa que está colocando dinheiro, que está ganhando muito dinheiro esse ano e ele ganha dinheiro independente se a bolsa subir ou cair. É um fundo de ativo que funciona dessa maneira. Há fundos de investimento que são esses de renda fixa ou mesmo tesouro direto, que são boas opções de investimento. Nesse momento, como a perspectiva de que em algum momento, talvez ano que vem, comece-se a cortar juros por parte do cupom, seja um investimento nos pré-fixados. Então, buscando ou um fundo de renda fixa ou ou títulos pré-fixados, o investidor está bem seguro, dificilmente ele vai ter problema, pelo menos agora no curto prazo, e tem bom rendimento. Não é só que, assim, o problema da poupança é que a poupança ela é muito ruim em termos de rendimento. O rendimento real dela é negativo. Se você descontar a inflação, você acaba perdendo dinheiro no ano. Ou seja, você não consegue com a poupança sequer repor aquilo que a inflação consumiu do seu investimento. Por isso que nós falamos, o importante é sempre observar o que nós chamamos a taxa de juros real do investimento. É aquela que, quando descontada a inflação, vai te dizer o quanto você conseguiu ganhar. Se a taxa de juros real for zero, significa que aquele investimento que você colocou te repôs a inflação. Ponto. Mais nada.
Se ela for positiva, significa que além da inflação, que comeu parte da sua renda, o restante você ganhou algum dinheiro. Agora, a taxa de juros real negativa, como por exemplo é a poupança, significa que ao deixar o dinheiro estacionado ali, você acabou só perdendo menos dinheiro do que se deixasse na renda fixa, mas você continuou a perder dinheiro. Sim. Bom, ontem os executivos dos principais bancos estiveram no STF conversando com o ministro Flávio Dino, com outros ministros, para tentar diminuir um pouco os efeitos do que se chama de insegurança jurídica. Porque essa decisão foi tomada pelo ministro Flávio Dino em relação a um processo que envolvia Mariana, lá, a tragédia de Mariana, uma questão de meio ambiente, né, mas que tem o paralelo com a situação atual do ministro Alexandre de Moraes. O que se pode esperar dessa conversa do setor bancário, do setor financeiro com o STF e como é que a gente pode esperar no curto prazo, os próximos dias? Poderemos ter alguma novidade ou a gente vai conviver aí com uma instabilidade muito forte? Eu acho que vamos conviver com uma instabilidade por um período relativamente longo, porque, primeiro, essa conversa entre os ministros e os bancos provavelmente foi na tentativa de se chegar a alguma solução, chegar a algum meio termo. E o meio termo, sim, seria temporariamente excluir os ministros daquilo que efetivamente seja cumprido pela Lei Magnitsky, porque vamos lembrar o seguinte, o Flávio Dino, na verdade, ele acabou se utilizando de uma narrativa para gerar uma comoção política. Porque o que ele disse foi uma obviedade. Nenhuma decisão externa se sobrepõe a uma decisão interna em termos jurídicos. A Lei Magnitsky não foi uma decisão judicial, ela é uma lei. Ela está sendo a aplicabilidade de uma lei e ela diz o seguinte, você que está neste país específico no qual nós aplicamos a lei, se você quiser continuar fazendo negócio com esse país, o problema é seu. Fique à vontade. Você só não vai mais fazer negócio com a gente. É exatamente o que a Lei Magnitsky diz. É só isso. Ó, essa pessoa sancionada, para nós, ela é persona não grata para os Estados Unidos. Você quer fazer negócio com essa pessoa, não tem o menor problema. Você pode continuar fazendo negócio com essa pessoa, mas você não vai mais fazer negócio com a gente. Aí eu vou pedir para você encerrar suas operações conosco. Não posso deixar você operar conosco, porque a nossa lei diz isso. É exatamente isso. Ele falou uma certa obviedade, ele teve que se corrigir, porque rolou um puxãozinho de orelha aí no meio do caminho, exatamente para dizer, não é assim. As decisões judiciais tomadas lá fora, de certa maneira, sim, têm impacto no Brasil, mas é que elas precisam passar pelo crivo local, porque a gente não pode aceitar qualquer decisão de qualquer jeito. É óbvio que é assim, sempre foi assim, de qualquer país do mundo. Ele não contou nenhuma novidade, ele estava simplesmente falando algo que é senso comum, né? Mas a maneira como ele sabe muito bem o que ele fez, da maneira como ele fez foi uma narrativa política, de tentativa de demonstração de um processo soberano, e daí teve as consequências que teve no mercado, especialmente, depois ele teve que retornar um pouco, e por fim acabou ficando dessa maneira que a gente está vendo agora. Jason Vieira, economista-chefe do Grupo Leve, obrigado por sua análise e seu tempo aqui à Rádio Bandeirantes, ao Jornal Gente. Um bom dia de trabalho e até um próximo encontro. Até a próxima. Um forte abraço. Bom dia. 9h50, para a gente entender didaticamente como é que funciona esse processo todo, né? Tem repercussões aí no sistema financeiro. E uma frase aqui, Osíris, rapidamente, o sistema financeiro é fundamental para a economia. Aí o pessoal diz, mas os bancos têm muito lucro, isso e aquilo e tal. Mas a gente viveu lá nos anos 80, por isso até trouxe aqui com o nosso entrevistado. Sul brasileiro, meridional. Quando os bancos quebravam e o inferno que era para a economia brasileira, destruía tudo. Né? Você ter um sistema financeiro sólido, que veio lá no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, com o PROER, aquele programa de auxílio aos bancos e depois se consolidou. Hoje o sistema financeiro é sólido, forte, tem produto, que é dinheiro, né? Sim. Os bancos têm que ter dinheiro para poder emprestar, tem garantia, tem que ter lastro, Banco Central tem garantias e tem a garantia do Banco Central, evidente. Ou seja, é um sistema muito sólido, muito forte. Quebrar isso significa quebrar toda a economia. E eu falei da poupança com ele porque... Mas não vai quebrar ninguém, é só uma força de expressão. Rende pouco a poupança, rende pouco. Só que é o investimento mais seguro. Você quer deixar um dinheiro seguro mesmo, deixa na poupança. Para o pequeno investidor difícil fazer outras até, coisas. Né? Né? Então, até para algumas empresas pequenas, né? Micro, MEIs, por aí afora, né? Porque é garantido pelo Banco Central, até um determinado valor, você pode ter 2, 3 poupanças ali. Mas outros papéis também, que é o fundo garantidor, né? Até R$250 mil está garantido, tem um seguro.
E a maioria que guarda algum dinheiro tem menos do que isso, né? Não tem um valor tão expressivo quanto esse. Mas a poupança realmente ela não alcança os patamares que outros papéis alcançam, né? CDB, CDI, sim, os letras, riscos, etc. Não tem aquele nível de risco. Não tem. Não dá um rendimento bom, mas não tem risco. 9h52, você está ligado no Jornal Gente. Agora presta atenção nessa mensagem que eu tenho para vocês. Opções de planos que cabem